Na penumbra de uma floresta, o som de flautas e tambores ecoa pela noite. Um cortejo avança entre as árvores. Mulheres coroadas de Hera, todas dançando em êxtase ao grito. Eu. Eles não estavam simplesmente embriagados. Estão possuídos. E no centro deste turbilhão está ele, o deus de duas faces, o estrangeiro no Olimpo, aquele que nasceu duas vezes e morreu para renascer. Dioniso, o deus do vinho, do teatro, da loucura sagrada. Mas esta não é apenas uma história sobre vinho, é sobre a videira que precisa ser despedaçada para dar fruto, sobre o caos que precede toda a criação, sobre a verdade de que fertilidade e destruição brotam da mesma raiz. Entre os 12 deuses olímpicos, Dionísio era o estranho. Enquanto os outros eram filhos de deuses imortais, ele nasceu de uma mortal. Enquanto Zeus, Atena e Apolo representavam ordem e razão, Dionísio personificava o incontrolável, o extático. Seu culto chegou à Grécia vindo da Trácia e da Frígia, trazendo rituais que escandalizavam e fascinavam. Os gregos, dedicados à moderação, precisaram fazer espaço para esse deus que celebrava justamente o oposto, a perda de controle, a embriaguez, o transe. Mas Dionísio não era apenas o deus da festa. Era, fundamentalmente, um deus agrícola. Como Deméter governava o ciclo do trigo, Dionísio governava o ciclo da videira. E este ciclo contava uma história profunda sobre morte e ressurreição. A videira é podada brutalmente no inverno, cortada até parecer morta. Mas na primavera, explode em vida renovada. As uvas são colhidas, esmagadas, mortas, mas desta morte surge o vinho através da fermentação. Para os gregos, Dioniso era esta força, a vida que persiste através da morte, a alegria que nasce do sofrimento, a criação que emerge do caos. A história de Dioniso começa em uma tragédia. Sua mãe, Semele, princesa de Tebas, atraiu Zeus. A união despertou a fúria de Hera, que se disfarçou de anciã e visitou Semele, plantando dúvidas. Como ter certeza de que seu amante era Zeus? Se ele a amava, deveria se revelar em glória divina. Zeus tentou dissuadi-la, mas amarrado por seu juramento, revelou-se como trovão, relâmpago e fogo celeste. Nenhum mortal suporta o divino não mediado. Semele foi consumida pelas chamas. Zeus arrancou o feto de 6 meses e o costurou em sua própria coxa, onde o gestou até o termo. Dionísio nasceu, portanto, 2 vezes, de uma mulher mortal, depois do corpo de um deus. Ele era, por essência, a ponte entre 2 mundos. Para protegê-lo de Hera, Zeus confiou o bebê às ninfas do Monte Nisa. Lá, cercado pela natureza selvagem, Dionísio cresceu e fez sua descoberta. Os frutos de certas trepadeiras, as videiras selvagens, fermentavam naturalmente, transformando-se em líquido que alterava a consciência. O vinho nasceu da observação da natureza e da coragem de experimentar suas transformações. Dionísio não guardou seu conhecimento. Ele caminhou entre os mortais ensinando a viticultura. Viajou por terras distantes, Índia, Frígia, Egito,
sempre acompanhado de seu cortejo de sátiros e mênades. Onde chegava, Dioniso plantava videiras e ensinava como podar para estimular o crescimento, quando colher para obter o melhor açúcar, como esmagar as uvas e permitir fermentação em grandes recipientes de cerâmica. Os gregos diferenciavam a videira cultivada, a emeris, da selvagem, reconhecendo que o cultivo transformara a planta. A viticultura se espalhou pelo Mediterrâneo, seguindo colônias gregas. Era tecnologia fundamental, economicamente e culturalmente. O vinho não era apenas bebida, era moeda, oferenda sagrada, remédio, símbolo da civilização. Mas o ensino vinha com um aviso. O vinho exigia respeito. Os gregos sempre o diluíam em água, 3 partes de água para 1 de vinho. Beber puro era bárbaro e perigoso. Nos simpósios, o vinho diluído lubrificava a conversação. Platão observou que revelava o verdadeiro caráter. Era o paradoxo dionisíaco. Na dose certa, inspirava. Em excesso, trazia caos. O aspecto mais perturbador do culto não estava nos vinhedos ordenados, mas nas montanhas selvagens. As bacantes, ou mênades, eram mulheres que abandonavam temporariamente lares e famílias para celebrar Dioniso em rituais noturnos na floresta. Eurípides, em As Bacantes, 406 a.C., mais ou menos, oferece o retrato mais completo destes rituais. O rei Penteu, de Tebas, proíbe o culto dionisíaco, considerando-o imoral. Dioniso vinga-se levando todas as mulheres de Tebas, incluindo a mãe de Penteu, ao monte Citeron, em transe extático. As mênades vestiam-se com peles de animais, coroavam-se com era e carregavam o tirso, vara coberta de folhas com pinha no topo. Ao som de flautas e tambores, dançavam até perder consciência individual, possuídas pelo Deus. Nesse estado de êxtase, literalmente sair de si mesmo, realizavam feitos extraordinários. Eurípides descreve como fazem jorrar leite e vinho da terra, e como, no auge do frenesi, praticavam os esparagmos, despedaçar um animal vivo com as mãos, seguido de homofagia, comer sua carne crua. Este ato ritual não era selvageria, era comunhão com o divino através da natureza em seu estado cru. O animal despedaçado representava o próprio Dioniso, que foi desmembrado pelos titãs quando criança, para depois renascer. Ao consumir a carne crua, as mênades internalizavam o deus. Penteu, curioso, espia as mênades escondido, mas é descoberto. Sua mãe, Agave, em transe, vê nele uma fera. As mulheres o despedaçam. Apenas quando o transe passa, Agave descobre o horror. Carrega a cabeça do seu próprio filho. A mensagem de Eurípides é clara. Não se pode negar o dionisíaco. Ele faz parte da natureza humana. Tentar suprimi-lo não o elimina, apenas o torna mais destrutivo quando inevitavelmente irrompe. Além dos rituais públicos, existiam os mistérios dionisíacos, cerimônias secretas que prometiam vida melhor após a morte. O iniciado passava por morte simbólica e renascia como seguidor do Deus. O simbolismo era consistente. Assim como a uva deve ser esmagada para se tornar vinho, assim como a videira deve ser podada para frutificar, assim como Dioniso foi despedaçado e renasceu, também o iniciado passava por transformação. A morte não era fim, mas metamorfose. A fermentação era vista como processo quase mágico. Frutas que apodreciam se transformavam em líquido que preservava e alterava a consciência.
Era a alquimia natural que se espelhava à promessa da transformação da alma. Plutarco, consolando sua esposa pela morte de uma filha, usou linguagem dionísica. Como os seguidores de Dioniso despedaçavam a vítima ainda viva, assim os deuses nos fragmentam, para depois nos reunir em condição melhor. A morte era apenas estágio no ciclo perpétuo de renascimento. O legado mais duradouro de Dionísio é inesperado. Ele é o deus do teatro. As grandes Dionísias de Atenas incluíam competições dramáticas onde as grandes tragédias gregas eram estreadas. Ésquilo, Sófocles, Eurípides, todos apresentavam em honra a Dioniso. Por quê? Porque ambos envolvem transformação. O ator que coloca a máscara deixa de ser ele mesmo. O espectador experimenta catarse, purificação emocional. O teatro, como o vinho, dissolve temporariamente as fronteiras do eu. Nietzsche, em O Nascimento da Tragédia, obra de 1872, identificou em Dioniso o espírito dionísico, a aceitação extática da vida em toda a sua contradição. Para Nietzsche, a tragédia grega era o equilíbrio entre o apolíneo, ordem, razão, e o dionisíaco, caos, instinto. Era na tensão entre esses polos que a grande arte acontecia. A videira encarnava esse princípio. Exigia disciplina, poda no tempo certo, colheita precisa, mas também exigia aceitação do incontrolável, a fermentação que ninguém controla completamente. Ordem e caos, técnica e natureza, cultivado e selvagem. Dionísio foi o último aceito no Olimpo, mas talvez seja o que mais perdurou. Seu culto foi proibido pelos romanos e perseguido pelos cristãos, mas sempre retornou. Retornou em cada vinhedo que se espalhou pela Europa. Retornou em cada brinde, em cada celebração. Retornou no carnaval, nas festas populares, em todo ritual que celebra a inversão temporária da ordem. Seu legado agrícola é imenso. A viticultura que ele mitologicamente ensinou tornou-se pilar da economia mediterrânea. Técnicas de poda, fermentação e o armazenamento desenvolvidas na Grécia Antiga formam a base da indústria vitivinícola moderna. Mas seu legado filosófico é ainda maior. Dionísio nos lembra que a vida não pode ser totalmente domada, que existe sabedoria em aceitar nossos aspectos instintivos, em criar espaços controlados para o descontrole, em reconhecer que ordem excessiva sufoca tanto quanto um caos excessivo destrói. A vida precisa de estrutura para crescer, mas também de liberdade. Precisa ser podada, mas não destruída. Suas uvas precisam ser esmagadas, mas desta morte surge a transformação em algo novo e precioso. Em vinhedos da Grécia, França, Itália, Chile, Argentina, Austrália, em todo lugar onde crescem videiras, o espírito de Dioniso persiste. Não como divindade literal, mas como princípio. A compreensão de que a agricultura não é apenas técnica, mas também arte. Não é apenas controle, mas colaboração com forças que nos excedem. Quando um enólogo prova o vinho em fermentação e decide quando intervir ou deixar o processo seguir, ele pratica sabedoria dionísica. Quando o viticultor poda suas vinhas no inverno, confiando na primavera, ele repete o ritual milenar de fé na ressurreição. A palavra vinho deriva do latim vinum, do grego oinos, do nome oinopos, epíteto de Dioniso. Cada brinde invoca o Deus que nasceu duas vezes. Dionísio nasceu do fogo, criado pela terra, desmembrado e renascido,
continua ensinando que tudo que vive precisa passar por ciclos de morte e renovação. Que a alegria mais profunda emerge não da negação do sofrimento, mas de sua transformação. Que o caos, quando respeitado, pode ser fonte de criatividade. E que há algo profundamente sagrado nos simples atos de plantar uma videira, cuidar dela através das estações, colher seus frutos e transformá-los em algo que traz alegria e comunhão. Deméter nos ensinou sobre o trigo, Dioniso sobre a videira, Hesíodo nos deu o calendário agrícola. Mas como, na prática, os gregos antigos realmente cultivavam a terra? Como era o arado grego e por que Hesíodo insistia em arar 3 vezes? Que ferramentas usavam? Como preparavam o solo rochoso do Mediterrâneo? Qual era a rotação de culturas? Como armazenavam grãos para o inverno? No próximo episódio, mergulharemos na arqueologia e tecnologia agrícola, o arado e a espiga, as técnicas agrícolas práticas da Grécia Antiga. Não perca!